Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Ontem eu gravei um vídeo falando a respeito dos 10 homens mais bem pagos em Hollywood entre 2017 e 2018. E como prometido, hoje eu vou soltar o vídeo falando sobre as 10 mulheres que mais receberam nesse mesmo período. Na 10ª posição, com salário calculado em 10 milhões de dólares, ficou a atriz Gal Gadot, que participou do filme da Liga da Justiça e do próprio filme da Mulher Maravilha. E se vocês assistiram meu vídeo de ontem, vocês já devem estar pensando, pô, mas na 10ª posição dos homens ficou o Chris Evans, que fez 36 milhões de dólares. Que injustiça o Chris Evans ganhar 36 milhões de dólares e a Gal Gadot ganhar somente 10. Bom, eu considero uma injustiça a 10ª colocação da lista ser tão divergente assim entre os dois. Porém, eu não acho uma injustiça a Gal Gadot estar na 10ª posição. Primeiro porque ela é nova nesse universo cinematográfico da DC, ela ainda não tem tanta participação assim quanto os astros que a gente viu na lista dos homens. O Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, todos fizeram acima de 6 filmes no universo da Marvel, e a Gal Gadot tá somente no seu 3º filme, e se a gente considerar que cada um deles tem uma trilogia pronta e que eles já renegociaram o contrato com a Marvel algumas vezes até esse ponto. Eu acho que a única comparação cabível entre a Gal Gadot no universo Marvel seria o ator Tom Holland, que pra mim tem praticamente o mesmo histórico dentro do seu respectivo universo. O Tom Holland entrou num filme de grupo que não era o maior crossover, ele entrou no filme Guerra Civil, enquanto a Gal Gadot entrou no filme Batman vs Superman, ou seja, os dois entraram em filmes parecidos. Depois disso, os dois tiveram filmes solos, ela teve Mulher Maravilha e ele teve Homem-Aranha, e depois os dois participaram do crossover máximo dos seus universos, a Gal Gadot participando de Liga da Justiça e o Tom Holland participando dos Vingadores. E na verdade, se a gente comparar os números, o Tom Holland é vencedor nos 3 filmes, os 3 filmes da Marvel foram mais lucrativos do que os filmes da DC, e mesmo assim eles estão com um salário relativamente equiparados. Na verdade, o valor registrado que o Tom Holland recebeu pelo Homem-Aranha de Volta ao Lar é de 500 mil dólares somente, o que a Gal Gadot recebeu mais para fazer Mulher Maravilha. Então, como eu falei, tem sim uma injustiça nessa história, mas é pelo fato da 10ª posição ser a Gal Gadot. Eu acho que se mais mulheres tivessem mais oportunidades de estrelar grandes filmes, a Gal Gadot nem estaria nessa lista. Na 9ª posição ficou Melissa McCarthy, e a Melissa McCarthy faz bastante filme, ela faz várias comédias todo ano, e ela tem alguns lançamentos, ela ganhou 12 milhões de dólares entre 2017 e 2018, e ela tem um filme para sair que eu não tenho muito certeza o que pensar a respeito dele. É um filme que mescla assassinato com fantoches, mas o filme chega nesse final de semana e pode ser ou uma surpresa ou um grande fracasso. E essa atriz que quebra vários paradigmas em Hollywood tem se mantido bem relevante nessa lista das atrizes mais bem pagas. Na 8ª posição ficou a excelente Cate Blanchett, mais um ator ou atriz que participou dessa lista por fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Para quem não se lembra, ela foi a Hela no filme Thor Ragnarok, e grande parte dos 12,5 milhões de dólares que ela recebeu foram em decorrência dessa participação. Na 7ª posição ficou a atriz Julia Roberts. Por muito tempo ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood, recebendo cerca de 20 milhões por filme. Ela não tem mais esse mérito todo em Hollywood, mas mesmo assim ela ganhou 14 milhões de dólares participando do filme Extraordinário e principalmente de alguns contratos publicitários que ela teve no decorrer do ano. Em 6º lugar ficou a atriz Mila Kunis, que ganhou 18 milhões de dólares. A Mila Kunis saiu nos noticiários há uns tempos falando que jamais participaria de um filme super-herói, e isso virou notícia, e realmente com um ganho como esse ela não precisa, ela deve ganhar bastante residual das séries que ela já participou, e ela deve ter ganho bastante dinheiro nos filmes Bad Moms e Bad Moms Christmas, que são duas das comédias mais lucrativas dos últimos anos. Na 5ª posição ficou a Reese Witherspoon, que é um caso interessante porque grande parte do rendimento dela foi pela série Big Little Lies, no qual ela ganhou 1 milhão por episódio. E ela nem poderia participar da lista se ela não tivesse ganho algum dinheiro com contratos publicitários e com outros filmes, porque a lista é dividida entre atores de cinema e atores de televisão. Então, por pouco, ela não fica de fora dessa lista
e ela entraria na lista das atrizes mais bem pagas da televisão. Na quarta posição ficou um fenômeno que surgiu nos últimos anos, que foi a atriz Jennifer Lawrence. Ela liderou a lista há vários anos, ela foi uma das atrizes mais lucrativas da história do cinema e nesse ano ela não teve nenhum lançamento de muito destaque. Ela lançou Red Sparrow e Mother nesse período e os dois filmes são considerados fracassos, mas ela deve ter ganho uma quantia boa e ela recebeu 18 milhões de dólares entre contratos publicitários e esses filmes e a gente não sabe se o valor de X-Men, a Fênix Negra, entrou nesse montante de 18 milhões de dólares. Eu acredito que não, porque senão eu acho que o valor seria bem superior a isso. Na terceira posição ficou a Jennifer Aniston, que já virou figurinha carimbada dessa lista também. Ela tá sempre nessa lista, principalmente porque ela deve ganhar muito dinheiro com residuais do Friends, ela deve ganhar bastante dinheiro todo ano. Apesar de eu achar que esse valor não entra 100% na lista, e a diferença entre ela e as outras atrizes do Friends é que ela ganha muito dinheiro com outros filmes e com contratos publicitários até hoje. E esse valor eu não sei exatamente quão certeiro é, porque normalmente as empresas não liberam os residuais que eles pagam para os atores. E mais uma vez a Jennifer Aniston ficou atrás da Angelina Jolie, que não só roubou o Brad Pitt dela, como também roubou a segunda posição. A atriz, que não atua há bastante tempo, fez 28 milhões de dólares e a situação dela é um pouco estranha porque ela tá praticamente desaparecida de Hollywood, ela não faz nem muitos contratos publicitários, nem tem aparecido em muitos filmes, mas parece que ela já ganhou o salário dela de Malévola 2, porque o filme tá a todo vapor na Disney. E considerando o enorme sucesso do filme anterior, eu acho que esse dinheiro foi muito bem investido e provavelmente vai ser muito bem pago para a Disney. E na primeira posição, mais um membro da maior equipe de heróis dos cinemas, a Scarlett Johansson recebeu 40 milhões de dólares entre 2017 e 2018, principalmente pela participação dela no filme Vingadores Guerra Infinita. E ela ficou bem à frente do Chris Evans, mais um pouquinho atrás do Chris Hemsworth, principalmente porque ela não teve um filme chefiado por ela, como o Chris Hemsworth teve o Thor Ragnarok. Então é bem compreensível que ela receba menos que ele, e o salário dela no filme Vingadores Guerra Infinita foi abaixo somente do Robert Downey Jr., que é quase que o fundador do universo cinematográfico da Marvel, porque o filme Homem de Ferro abriu as portas para todo esse universo. E o filme solo da Viúva Negra está em constante discussão entre os fãs e entre a Marvel, e ela é, na verdade, dos Vingadores que apareceram em Guerra Infinita, o único dos membros originais que ainda não recebeu o próprio filme, e eu acho que depois de Vingadores 4 seria a hora correta para lançar um filme estrelado pela Scarlett Johansson. Talvez dê para colocar outras heroínas também como coadjuvante, talvez a Shuri, talvez alguma outra personagem, mas com certeza dá para fazer um filme bem legal estrelando ela no papel da Viúva Negra. Pelo menos eu vi muito mais gente pedindo um filme da Viúva Negra do que pedindo um filme do Gavião Arqueiro. E agora que eu cheguei ao final da lista, vocês vão lembrar que eu disse que o valor acumulado entre os homens da lista foi de 800 milhões de dólares, enquanto o valor arrecadado pelas mulheres foi de 186. Eu vou fazer uma correçãozinha breve. Para falar dessa discrepância, eu acho que a gente tem que excluir o George Clooney da lista, tem que excluir o valor que ele arrecadou, porque eu acho que não faz muito sentido colocar o dinheiro da tequila, da empresa de tequila que ele vendeu, para tentar provar que essa discrepância é ainda maior. Mas mesmo excluindo os lucros do George Clooney, os homens receberam 3,5 vezes mais dinheiro entre 2007 e 2018 do que as atrizes. E para mim essa explicação é uma questão de oportunidade em Hollywood. Existem menos blockbusters estrelados por mulheres do que por homens, e os homens têm uma participação muito maior, principalmente em filmes de heróis, que são os filmes que estão sendo mais lucrativos hoje em dia. Sem falar que tem 3 atores do cinema estrangeiro na lista, enquanto não tem nenhuma atriz. Todas as atrizes trabalham em Hollywood, enquanto na lista dos homens tem 2 atores de Bollywood e o Jack Chan. E a discrepância salarial entre homens e mulheres nesses países é ainda maior do que no cinema norte-americano. E eu acho que isso, na verdade, não é uma grande injustiça, uma grande conspiração. Eu simplesmente acho que é uma resposta do público aos estúdios. E por que eu acho isso? Principalmente porque na televisão, por exemplo, não existe essa discrepância salarial, muito pelo contrário. A mulher mais bem paga do ano passado foi a Sofia Vergara, que ganhou 40 milhões de dólares, enquanto o homem mais bem pago foi o Jim Parsons, que ganhou 27 milhões de dólares. E se a gente somar todos os homens presentes na televisão e todas as mulheres,
o valor fica bem equiparado. Então, obviamente que existe uma discrepância, os estúdios poderiam sim investir muito mais em filmes estrelados por mulheres do que eles investem hoje. Existe sim uma injustiça nesse sentido, mas eu acho que não é tão grande quanto as pessoas alegam que seja, principalmente pelo que eu falei, comparando com os lucros da televisão, que são praticamente iguais para homens e mulheres. E lembrando que a gente está falando do 0,001% dos atores, isso não é uma realidade global. Eu já li bastante a respeito disso, eu li bastante também para fazer esse vídeo, e os atores de menor escalão, os atores coadjuvantes, o salário tende a ser muito mais equiparado do que esses grandes nomes, como The Rock, como Robert Downey Jr., que costumam sim fazer 100 milhões de dólares por ano e acabam desequilibrando muito essa lista do top 10. E agora, como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa diferença salarial entre homens e mulheres no cinema e o fato de não existir essa diferença salarial na televisão. Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.